Poucos homens sabem, mas determinadas vitaminas, quando tomadas à noite, se transformam em gatilhos biológicos para o corpo inteiro. Elas não apenas alimentam células, elas conversam com os hormônios, com a circulação, com o tecido erétil. Enquanto você dorme, seu organismo pode estar sendo reprogramado, preparado em silêncio para que na manhã seguinte você acorde diferente, mais firme, mais presente, mais vivo. Essa é a revelação que quase ninguém compartilha, mas que faz toda a diferença na prática. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. E o erro está em acreditar que vitamina é tudo igual. Como se qualquer comprimido fosse suficiente para dar conta de um corpo masculino com mais de 60 anos. Esse vídeo é sobre isso. Entender o que o seu corpo realmente precisa, separar a ilusão da verdade e mostrar como pequenas escolhas, feitas no momento certo, podem transformar a sua relação com o próprio corpo. Porque envelhecer não é perder potência, é aprender a usar a inteligência e o conhecimento para reconquistar aquilo que sempre foi seu por direito. E a noite, meu amigo, pode ser o melhor laboratório natural para isso. A vitamina que reprograma sua testosterona enquanto você dorme. A noite é o território secreto da reconstrução. Enquanto você fecha os olhos, o corpo inicia um trabalho de bastidores. Reorganiza hormônios, regenera tecidos e recarrega a energia vital. Nesse processo, duas vitaminas têm papel direto na sua virilidade, vitamina D e vitamina B6. A vitamina D, apesar do nome, age como um hormônio. Ela é essencial para que os testículos produzam testosterona em níveis adequados. Homens com deficiência dessa vitamina apresentam em média níveis de testosterona até 25% mais baixos. A melhor forma de obtê-la é pela exposição solar, mas após os 60 anos a pele perde eficiência nessa conversão. Por isso, a suplementação noturna se torna estratégica. Estudos sugerem que a dose ideal para homens maduros varia entre 2.000 a 4.000 IU por dia, sempre ajustada por exame de sangue e orientação médica. Quando tomada à noite, ela encontra o corpo em estado de reparo, favorecendo a sinalização hormonal que se intensifica durante o sono profundo. Já a vitamina B6 tem uma função menos comentada, mas igualmente vital. Ela participa da produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que influenciam diretamente desejo, humor e qualidade do sono. Um sono profundo não é luxo, é pré-requisito para que a testosterona seja fabricada em níveis consistentes. Homens com baixa ingestão de B6 costumam relatar irritabilidade, fadiga e perda do interesse sexual. A quantidade segura e eficaz costuma ficar em torno de 1,5 a 3 mg por dia, geralmente encontrada em suplementos combinados ou multivitamínicos de qualidade. Muitos acreditam que qualquer horário serve para tomar vitaminas, mas não é bem assim. Durante a manhã, o corpo está ocupado lidando com cortisol, o hormônio do estresse que nos mantém alertas. À noite, ao contrário, o organismo se volta para a restauração, e é nesse momento que essas vitaminas funcionam como engenheiros invisíveis, ajustando engrenagens internas para que você acorde mais inteiro. Pense no seu corpo como um motor antigo. A vitamina D é o óleo que mantém as engrenagens lubrificadas, evitando que tudo emperre. A vitamina B6 é como o combustível centelha da ignição, garantindo que a faísca da testosterona encontre espaço para surgir. Sem uma, o sistema perde potência. Sem a outra, o motor até liga, mas falha no desempenho. Com as duas, a máquina funciona de forma mais estável, silenciosa e confiável. Quando você entende essa lógica, percebe que não se trata de empilhar cápsulas, mas de respeitar o tempo do corpo. O momento em que você ingere faz diferença, e a noite é a oportunidade de ouro para reprogramar sua testosterona, sem pressa, sem atalhos falsos, apenas com estratégia e consistência. A vitamina que reprograma sua testosterona enquanto você dorme. A vitamina E é uma das mais poderosas quando falamos de virilidade e saúde hormonal. Conhecida como a vitamina da fertilidade desde a década de 1920, ela tem um papel direto na proteção das células contra o estresse oxidativo, aquele desgaste silencioso que envelhece os tecidos, enfraquece a circulação e reduz a produção de testosterona. Durante a noite, enquanto o corpo se regenera, a vitamina E age como um escudo, preservando as células dos testículos e favorecendo a liberação de hormônios sexuais em níveis mais equilibrados. Estudos mostram que homens com níveis adequados de vitamina E apresentam não apenas melhor qualidade espermática, mas também ereções mais firmes e duradouras,
porque a circulação peniana responde de forma mais eficiente. Em outras palavras, ela não atua sozinha, mas cria as condições para que a potência se manifeste sem esforço. Quanto à quantidade, a recomendação para homens adultos é de aproximadamente 15 mg por dia, o que equivale a cerca de 22 UAIs. Muitos suplementos já trazem essa dosagem isolada ou em complexos multivitamínicos. Embora possa ser obtida em alimentos como castanhas, sementes e óleos vegetais, a absorção costuma ser menor em homens acima dos 60 anos, especialmente à noite, quando o corpo tem mais dificuldade em metabolizar gorduras. Por isso, a suplementação direcionada antes de dormir é uma estratégia eficaz para potencializar seus efeitos. Tomada nesse horário, a vitamina E atua como um guardião invisível durante o sono, impedindo que o estresse celular corroa sua vitalidade. Assim, ao amanhecer, você não apenas acorda com mais energia, mas também dá ao corpo a chance de manter a testosterona circulando em níveis que sustentam desejo, força e confiança. O resultado de tomar essas vitaminas durante 7 dias, quando você oferece ao corpo aquilo que ele estava silenciosamente pedindo há anos, a resposta pode ser surpreendente. Em apenas 7 dias de suplementação correta com vitamina D, vitamina B6 e vitamina E, já é possível perceber sinais claros de transformação. Não é milagre, não é efeito imediato de uma pílula qualquer. É biologia em movimento, engrenagens internas que voltam a se alinhar. Nos primeiros 2 dias, o que muitos homens relatam é uma mudança sutil, quase imperceptível para quem olha de fora. O sono se torna mais profundo, a mente descansa melhor, e ao acordar já não existe aquela sensação arrastada de corpo pesado. É como se o descanso finalmente estivesse cumprindo seu papel. Por volta do 3º ou 4º dia, a disposição começa a dar sinais. O corpo responde com mais energia ao levantar da cama, a cabeça parece mais clara, a fadiga que antes era constante dá uma pequena trégua. Essa é a vitamina B6 regulando neurotransmissores, a vitamina D reativando a produção hormonal e a vitamina E protegendo cada célula da oxidação. No 5º e 6º dia, o desejo, que parecia adormecido, começa a dar sinais de vida. Muitos homens relatam que voltam a sentir aquela rigidez matinal que há muito tempo não visitava o corpo. Não é ainda o auge da potência, mas é um sinal poderoso. O corpo está lembrando do caminho. E ao completar 7 dias, o que se nota é uma diferença no olhar, na energia, na postura diante do espelho. Não é apenas físico, é emocional. Porque sentir que a potência retorna, ainda que aos poucos, devolve também confiança, autoestima e a sensação de estar no controle da própria masculinidade. Esses primeiros 7 dias são só o início. O corpo não muda de uma hora para outra, mas quando recebe as vitaminas certas, no horário certo, a transformação deixa de ser promessa e se torna processo. E cada noite se transforma em um laboratório silencioso, construindo a manhã seguinte com mais vigor, mais desejo e mais dignidade. Como incorporar essas vitaminas? A grande questão não é apenas saber o nome das vitaminas certas, mas entender como trazê-las para o seu dia a dia de forma simples, prática e consistente. Afinal, conhecimento sem hábito vira apenas informação guardada na gaveta. É quando você incorpora essas vitaminas à sua rotina noturna que o corpo começa a responder de verdade. A vitamina D, por exemplo, pode vir da exposição solar, mas após os 60 anos, a pele já não consegue absorver a luz com a mesma eficiência. Por isso, a suplementação oral se torna quase inevitável. A forma mais comum é em cápsulas de 2.000 a 4.000 UI, tomadas logo após o jantar. Esse é um horário estratégico. A refeição auxilia na absorção, já que a vitamina D é lipossolúvel, ou seja, precisa da gordura dos alimentos para ser processada adequadamente. A vitamina B6 aparece naturalmente em carnes magras, aves, peixes, bananas e grãos integrais. Mas aqui existe outro ponto. Mesmo quando a alimentação é equilibrada, o corpo de um homem maduro não metaboliza esses nutrientes com a mesma eficiência. Por isso, suplementar com 1,5 a 3 mg antes de dormir é uma forma de garantir que ela esteja presente durante o sono, ajudando na produção de neurotransmissores e favorecendo o descanso profundo que estimula a testosterona. Já a vitamina E exige ainda mais atenção. Presente em sementes, castanhas e óleos vegetais, ela depende de uma boa digestão de gorduras para ser aproveitada. Muitos homens acima dos 60 têm digestão mais lenta e, por isso, a suplementação direta se torna uma alternativa prática.
Cápsulas de 15 miligramas, tomadas junto à última refeição, são suficientes para garantir que a vitamina atue como protetora celular durante toda a noite. O segredo não está em empilhar suplementos sem critério, mas em transformá-los em um ritual noturno. Colocar as cápsulas junto ao copo de água de cabeceira, associá-las ao momento de desligar a televisão ou de se preparar para dormir, transforma a suplementação em um hábito automático sem esforço. E é essa consistência silenciosa que constrói resultados visíveis. Incorporar essas vitaminas não é só uma questão de saúde. É um gesto de respeito ao próprio corpo, um compromisso diário com a sua potência. Cada cápsula, cada dose tomada no momento certo, é como um lembrete de que você ainda está no comando, de que sua vitalidade não acabou, apenas precisava ser despertada. Cuidado, a deficiência silenciosa que drena seu desejo sem você ter perceber. Às vezes o corpo fala em sussurros. Não é dor aguda, não é um sintoma que assusta de imediato. É aquele cansaço constante, o desânimo que parece não ter explicação, a sensação de que a vitalidade foi diminuindo pouco a pouco. Muitos homens acreditam que isso é apenas parte da idade, mas em muitos casos é o sinal claro de uma deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para a saúde do sistema nervoso. Quando falta, o corpo começa a sofrer em silêncio. A circulação perde eficiência, a oxigenação dos tecidos cai e isso atinge diretamente a potência sexual. Afinal, uma ereção firme depende de sangue fluindo com força e de neurotransmissores funcionando em equilíbrio. Sem B12, tanto o corpo quanto a mente entram em estado de lentidão. O mais perigoso é que os sintomas se confundem facilmente com coisas da idade: cansaço ao acordar, lapsos de memória, pernas pesadas, indisposição para a intimidade. Poucos percebem que a raiz do problema pode estar em algo tão simples quanto a falta de uma vitamina. E a ciência mostra. Baixos níveis de B12 reduzem a produção de óxido nítrico, uma molécula fundamental para dilatar os vasos sanguíneos e permitir a ereção. Sem ela, o corpo até deseja, mas não consegue responder. A boa notícia é que corrigir essa deficiência pode transformar a rotina em questão de semanas. A dose recomendada de B12 para homens adultos é de cerca de 2,4 microgramas por dia. Mas para aqueles que já apresentam deficiência, a suplementação oral costuma variar de 250 a 1.000 miligramas por dia, dependendo da orientação médica e do exame de sangue. Quando tomada à noite, ela atua em conjunto com o ciclo de reparo do sono, reforçando a regeneração celular e o equilíbrio hormonal. Imagine seu corpo como uma usina elétrica. A vitamina B12 é o fio condutor que leva energia para cada circuito. Sem ela, as luzes apagam uma a uma. Com ela, o sistema volta a brilhar, e junto com essa energia vem a disposição, o desejo e a confiança que muitos homens pensavam ter perdido para sempre. Esse é o tipo de deficiência que não grita, mas que rouba lentamente a potência. Reconhecer seus sinais e dar ao corpo o que ele precisa é mais do que autocuidado. É resgate de identidade. É reconexão com aquilo que sempre fez parte da sua masculinidade. O trio invisível. Vitaminas que agem como comando noturno da circulação peniana. Quando um homem perde rigidez, o primeiro pensamento quase sempre é: meu corpo está falhando comigo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não se trata de falha, mas de falta. Falta de combustível para manter o sangue circulando com potência, falta de estímulo para liberar os hormônios certos no momento certo. E é nesse ponto que 3 vitaminas atuam em conjunto como se fossem um comando noturno. Vitamina C, vitamina E e vitamina B3, niacina. A vitamina C é o grande arquiteto da circulação. Ela fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e estimula a produção de óxido nítrico, a molécula que relaxa as artérias e permite que o sangue flua com força para o pênis. A recomendação diária para homens maduros é de cerca de 90 miligramas, mas muitos especialistas indicam doses mais altas, entre 500 e 1.000 miligramas, quando o objetivo é melhorar a circulação e proteger contra o estresse oxidativo. Tomada à noite, junto a uma refeição leve, a vitamina C ajuda a preparar o terreno para uma manhã mais vigorosa. A vitamina E atua como protetora silenciosa. Enquanto a vitamina C abre caminho para a circulação, a vitamina E preserva as células contra os danos dos radicais livres. Sem essa proteção, o tecido erétil perde elasticidade e responde de forma lenta. A dose recomendada é de 15 mg por dia, 22 UI, geralmente disponível em suplementos isolados ou combinados.
À noite, ela funciona como um escudo invisível, garantindo que o corpo desperte com as engrenagens menos enferrujadas. Já a vitamina B3, também chamada de niacina, é como a faísca que aciona o motor. Ela promove vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo e favorecendo a ereção. Muitos homens relatam até um leve rubor no rosto ou calor no corpo após tomar doses mais altas, sinal de que os vasos estão se expandindo. A recomendação diária é de 16 mg, mas estudos mostram benefícios circulatórios em suplementações que variam de 100 a 500 mg, sempre sob supervisão médica. E o que o cortisol noturno está fazendo com sua virilidade? Poucos homens percebem que o inimigo da potência não está apenas na falta de testosterona, mas também no excesso de outro hormônio, o cortisol. Conhecido como o hormônio do estresse, ele é necessário em pequenas doses durante o dia para manter a atenção e a disposição. Mas quando se mantém elevado à noite, atua como um sabotador silencioso da virilidade. Ele bloqueia a produção de testosterona, interfere no sono profundo e impede que os vasos sanguíneos relaxem, condição essencial para uma ereção firme. Imagine o cortisol como um alarme que deveria soar apenas em momentos de perigo. Quando ele continua disparado sem motivo, o corpo nunca relaxa de verdade. E se o corpo não relaxa, não regenera, não reprograma seus hormônios, não prepara a circulação, o resultado é acordar cansado, sem desejo e sem resposta física. É aqui que a vitamina C reaparece com um papel estratégico. Além de fortalecer os vasos e estimular a circulação, ela atua como reguladora natural do cortisol. Estudos mostram que homens que suplementam regularmente com vitamina C apresentam quedas significativas nos níveis desse hormônio após situações de estresse. A dose noturna de 500 a 1000 mg ajuda a silenciar esse alarme falso, permitindo que o corpo entre em estado de reparo profundo. Outra aliada importante é a vitamina B5, também chamada de ácido pantotênico. Ela é essencial para o funcionamento das glândulas suprarrenais, responsáveis por produzir o cortisol. Quando o corpo tem níveis adequados de B5, essas glândulas trabalham de forma equilibrada, sem exageros. A dose recomendada é de cerca de 5 a 10 mg por dia, encontrada em suplementos combinados ou complexos vitamínicos. Tomadas à noite, essas vitaminas funcionam como um freio suave para o excesso de estresse interno. É como desligar o alarme que toca sem motivo e finalmente permitir que o corpo durma em paz. E quando o sono é profundo, a testosterona sobe, a circulação responde e a potência reaparece de forma natural. É preciso entender que a virilidade não é apenas questão de desejo, mas também de equilíbrio. O cortisol descontrolado pode transformar noites de descanso em batalhas silenciosas. Já o uso inteligente de nutrientes como a vitamina C e a vitamina B5 devolve ao corpo a chance de reconstruir-se sem interferências. É no silêncio da noite que a vitalidade renasce, desde que o corpo esteja livre da prisão do estresse. A falsa crença, comer bem já garante todas as vitaminas. É comum ouvir que basta ter uma boa alimentação para não faltar nada ao corpo. Muitos homens acreditam que porque comem frutas, legumes e carnes regularmente, já estão protegidos contra qualquer deficiência. Mas o que pouca gente percebe é que após os 60 anos, o organismo já não absorve nutrientes da mesma forma que antes. Não se trata de preguiça do corpo, mas de uma mudança natural na eficiência das enzimas e do sistema digestivo. Um prato equilibrado, que na juventude fornecia o suficiente, pode se tornar insuficiente na maturidade. A acidez do estômago diminui, a produção de enzimas digestivas cai e a absorção intestinal se torna mais lenta. Isso significa que vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D e a vitamina E, passam a ser menos aproveitadas, mesmo em uma dieta rica. É como abastecer o carro com combustível de qualidade, mas com um filtro entupido. O tanque nunca recebe o que realmente precisa. Além disso, a própria rotina alimentar de muitos homens maduros tende a ser mais restrita. O apetite é menor, as escolhas se tornam repetitivas e, com isso, a variedade de nutrientes também diminui. É nesse cenário que surgem deficiências silenciosas, aquelas que não se revelam de imediato, mas corroem lentamente a vitalidade, a circulação e a potência. A ciência confirma: a suplementação direcionada não é luxo, é recurso. Estudos mostram que homens acima dos 60 anos, mesmo com dieta aparentemente adequada, apresentam baixas frequências de vitaminas essenciais ao funcionamento hormonal e circulatório. Por isso,
Confiar apenas na alimentação pode ser uma armadilha que adia a percepção do problema até que os sintomas se tornem mais graves. O suplemento noturno, quando bem indicado, funciona como um atalho inteligente. Ele não substitui a boa comida, mas garante que o corpo receba a dose necessária no momento em que está mais preparado para usá-la, durante o sono profundo. É ali que as engrenagens hormonais se ajustam, que a circulação se recupera e que a virilidade se reconstrói. Comer bem é fundamental, mas não é mais suficiente. É preciso reconhecer que o corpo mudou e oferecer a ele ferramentas novas para continuar sendo forte, desejante e presente. É nesse encontro entre alimentação e suplementação que nasce a estratégia para não apenas viver mais, mas viver com potência e dignidade. A vitalidade não se perde de repente, ela se desgasta em silêncio. É nas pequenas deficiências, nos hábitos desajustados, na falta de atenção ao corpo, que a potência vai se apagando aos poucos. E por isso tantos homens acordam sem energia, sem desejo, acreditando que esse é apenas o preço da idade. Mas não é. É a soma de escolhas, de descuidos, de ausências que podem ser corrigidas. O grande erro está em subestimar essas carências aparentemente simples. A falta de uma vitamina pode parecer detalhe, mas com o tempo corrói a circulação, a produção hormonal, a clareza mental e a confiança. É como um vazamento pequeno que, se ignorado, acaba enfraquecendo toda a estrutura. Quando se olha para a virilidade apenas pela ótica da idade, perde-se a chance de enxergar que, muitas vezes, a solução está em algo bem mais acessível do que se imagina. E há um ponto que precisa ser gravado na mente. Não é apenas o que você toma, mas quando você toma. O corpo tem seus próprios relógios, e o sono é o momento em que ele mais trabalha em favor da regeneração. Oferecer as vitaminas certas nesse período é como entregar ferramentas ao trabalhador certo, na hora exata. O resultado é um corpo que acorda preparado, desperto, pronto para responder. Transformar a noite em um laboratório natural de potência não é metáfora, é ciência aplicada ao dia a dia. É nessa escuridão silenciosa que a testosterona se recalibra, que os neurotransmissores se renovam, que os vasos sanguíneos recuperam elasticidade. É ali, nesse espaço aparentemente passivo, que você pode reconstruir a potência que julgava perdida. Acordar com energia sexual não é privilégio da juventude. É o reflexo de escolhas inteligentes, feitas com consciência e consistência. É a prova de que envelhecer não é sinônimo de enfraquecer, mas de aprender a usar o conhecimento como aliado. Cada noite bem nutrida pode ser o começo de uma manhã mais firme, mais viva, mais confiante. Esse é o convite. Olhar para o próprio corpo não como uma máquina quebrada, mas como uma engrenagem que precisa de manutenção. E entender que com pequenas mudanças, com as vitaminas certas no momento certo, a chama da potência não apenas resiste ao tempo, ela pode ser acesa de novo todas as manhãs.